Sejam todos bem-vindos. Nessa jornada, a gente vai conversar sobre inteligência artificial genética. É isso mesmo, é genética. Não é genérica nem generativa, tá? Trabalha com a teoria de Darwin, onde populações são criadas e os melhores indivíduos, eles transmitem seus genes para as próximas populações, evoluindo os indivíduos, tá? Essa apresentação vai ser dividida em três partes. Primeiro a gente vai explicar a IA genética, depois a gente vai mostrar o simulador, que é este jogo, e a IA genética trabalhando, tá? Então bora comigo nessa jornada. Eu sou o Gustavo. Esse projeto poderia ser feito em até 5 pessoas. Eu optei por fazer sozinho para me obrigar a ir profundo no problema e na solução. Existem vários tipos de problemas e soluções para IA, aonde que entra os algoritmos genéticos, em problemas que a gente não sabe o resultado e a força bruta não é uma solução viável. Nessa aplicação que a gente vai resolver, existem 4 elevado a 700 movimentos possíveis. Processadores ficariam milhares e milhares de anos processando para encontrar todos os caminhos. Então a gente está trabalhando com um jogo de Space Invaders, tá? E é legal que a gente vai poder colocar no modo manual e brincar um pouquinho, e o objetivo é chegar no jogador genético, tá? O objetivo do inimigo é chegar e pousar, e o objetivo do jogador é matar todos os inimigos. O inimigo, ele pode optar por 5 movimentos, e o jogador ele só pode dar um tiro de cada vez, tá? Só é liberado um novo tiro quando ele acerta um inimigo ou quando o tiro sai da tela. Sempre quando ele se move, o tiro se move para o mesmo lado. Devido a restrições de tempo, a gente precisou reduzir o escopo desse problema, tá? O que a gente vai fazer? O inimigo estático, ou seja, como qualquer outro jogo, sempre cada inimigo vai estar naquele lugar, naquele momento, tá? E o, o jogador, que é a IA genética, que vai ter que descobrir o melhor caminho para matar todos os inimigos o mais rápido possível. No futuro, seria legal evoluir para duas IAs competindo uma com a outra, tá? E para a gente saber se esse problema ele é uma solução viável com IA genética, a gente tem que responder essas perguntas. O que eu quero otimizar? Então, eu quero matar o máximo de inimigo o mais rápido possível. O que seria um genoma? Aqui, a gente colocou 700 movimentos, que movimentos pode ser ficar parado, ir para a esquerda e para a direita ao atirar. Função fitness, que é a avaliação de cada indivíduo, saber quão bom ele é. É feito por uma soma ponderada dos abates e as velocidades de acerto, assim como bônus por eficiência. Seleção é onde a gente define quais são os melhores indivíduos para fazer o cruzamento. A gente optou por torneio, onde ele seleciona alguns e pega o melhor entre aqueles. Crossover, que é onde vai ser feito o cruzamento, né? A gente vai fazer um corte por ponto fixo, pegando 700 genes de cada pai. Inicialização. Então, as gerações vão ser iniciadas com movimentos aleatórios, só que depois a gente observou que ele ia para um lado, atirava, parado, atirava, ia para o outro, ia para um, atirava. E o jogo real não é assim. Geralmente a gente vai alguns movimentos para um lado, atira. Alguns movimentos para o lado, atira. Outros movimentos para o lado. Então a gente precisou depois fazer uma evolução dessa inicialização, foi o grande negócio do projeto. Critério de parada: eliminar todos os inimigos. Detalhando um pouco mais a IA genética, ela funciona inicializando indivíduos, gerando uma população, avaliando cada indivíduo dessa população. Se eles resolveram um problema, o critério de parada foi acionado e o resultado está aí. Se não, são selecionados os melhores pais que fazem a reprodução. Pode ocorrer mutação ou não. Isso gera uma nova população e esse ciclo continua até que o critério de parada seja acionado. Aqui a gente tem o exemplo de dois pais. Um pai faz estes movimentos e o outro pai faz esses movimentos. O que seria cruzamento? A gente pegar uma parte dos movimentos de um pai com a outra parte do outro pai. E fizemos um outro filho pegando as posições inversas, tá? Nesse caso, houve aqui uma mutação. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do ecletismo e da diversidade.
O eletismo significa manter o melhor indivíduo na próxima geração. Isso faz com que o gráfico de evolução da rede neural nunca caia, tá? Um pai, o melhor pai, ele pode cruzar só com mães ou outros pais ruins e perder a qualidade. Então, foi muito valioso o eletismo, tá? Isso também aumentou a nossa possibilidade de mexer na taxa de mutação, acelerando os caminhos bastante, tá? O que aconteceu aqui no início do projeto? Eu pensei que os inimigos em movimento seria mais difícil, então comecei com eles, só que eu observei que todos passavam pelo meio da tela, facilitando o trabalho do jogador. Quando eu tentei com os inimigos parados, eu observei que não tive um resultado tão bom. Por quê? Porque o jogador, às vezes ele matava um inimigo à sua direita, matava todos à sua esquerda e não conseguia ir totalmente para o outro lado para achar os inimigos faltantes, tá? Isso é uma máxima local onde ele acabava preso ali. Qual foi a solução? A princípio eu pensei em colocar cada jogador iniciando em um ponto aleatório. Então, se ele começasse na esquerda, ele teria facilidade de matar todos. Só que aí eu achei que eu estaria ajudando demais o jogador. Queria fazer uma coisa mais real. Então, um jogo real, como que ele funciona? O jogador, ele não fica atira, vai uma para o lado, para. Vai para o lado, atira, para. Atira, vai para o lado. Ele geralmente dá vários movimentos para o lado, aí atira ou para. Vários movimentos para o lado, atira ou para. Então, quando a gente aplicou essa lógica, tanto na inicialização quanto na mutação, a gente conseguiu chegar no resultado satisfatório. E a conclusão é que foi muito interessante trabalhar com IA genética. A gente conseguiu o objetivo e a gente vai ver isso agora. Bom, vamos para a parte mais legal, que é o código-fonte, né? Então aqui eu tenho o jogo base, que é o simulador, e depois o jogador genérico jogando, tá? Aqui, no jogo base, eu tenho o comportamento dos inimigos e o comportamento do jogador. Então eu posso jogar de maneira manual, que sou eu controlando o movimento, ou deixar linear e aleatório, que ele faz automático. E os inimigos ele sempre vai fazer automático. Aqui tem a classe de tiro, onde os tiros eles vão subindo e se movendo conforme a lateralidade do jogador. Então, o que o jogador faz? Ele se move, se for de maneira linear, ele vai indo para um lado e depois vai indo para o outro. Se for manual, eu vou ler as teclas, né, e de acordo com a tecla mover. E o aleatório, ele sai para um lado ou para o outro. Aqui tem a função de atirar, né, que quando ele pode atirar, ele atira. Por exemplo, aqui no manual, ele vê se eu apertei a tecla Space. E aqui são os inimigos, que também são uma entidade, que também possuem uma posição, né? Os inimigos vão se movendo, dependendo da forma com que a gente setar lá, por exemplo, desviando. Quando ele vê um tiro chegando perto, ele vai alertar perigo e vai desviar, né? Aqui existe um teste de colisão, porque se dois inimigos se colidirem entre si, um vai sobrepor o outro. Então eu faço eles mudarem de posição, tá? Aqui está o jogo, né? O jogo tem o jogador, as variáveis de vitória e quando inicializa são criados os inimigos e o jogador. É detectada a colisão. Aqui o jogo começa a rodar, né? Cada vez que ele roda uma execução, o jogador ele se move, atira, atualiza tiros, os inimigos também são atualizados, detecta colisões, vê se chegou no final da partida, redesenha a tela e assim vai, né? Então, quando começa o jogo, ele dá o rodar e o rodar começa a criar tela, criar inimigo e colocar o jogo para funcionar. Vamos agora para a parte genética. A gente vai trabalhar com 50 indivíduos por gerações, 30 gerações, 600 jogadas, né? São 600 genes de cada indivíduo. A gente vai trabalhar com eletismo, vai
carregar o melhor apenas, né? O ponto de corte vai ser 300, ou seja, a gente vai pegar 300 genes de cada pai. Probabilidade de mutação vai ser de 50%, então cada novo indivíduo vai ter 50% de chance de passar por uma mutação. E a mutação, quando ocorrer, ela vai pegar de 40 a 80 genes, tá? A cada 3 gerações eu mostro na tela e a gente vai lutar contra 7 inimigos. Se a princípio eu tinha iniciado os jogadores apenas sorteando qualquer número, né? Qualquer movimento. Então ele poderia ir atira, direita, atira, esquerda, parado, esquerda, atira. Isso deixava ele muito ruim, muito no centro do jogo. E quando a gente joga, geralmente a gente faz vários movimentos para um lado, atira. Vários movimentos para o lado e atira. Então aqui eu criei essas duas variáveis. Essa variável que é para repetir o movimento 30 vezes, essa para repetir o movimento 90 vezes e essa para repetir 150 vezes o mesmo movimento. Isso 4 vezes para cada tipo, tá? Então, eu peguei aqui, fiz uma repetição dentro da outra, onde eu primeiro sorteio se ele vai para a direita ou para a esquerda, e isso 30 vezes, aí depois eu sorteio se ele atira ou para. Depois eu sorteio de novo 30 vezes para a esquerda ou direita, depois se atira ou para, né? E assim foi a população inicial. Aqui é o cruzamento, tá? Onde eu recebo os dois pais, pego os genes de um com os genes do outro e vice-versa, né? Aqui é o processo de mutação. Então, se der mais de 50%, ele vai fazer a mutação, que ele vai pegar 20 movimentos laterais entre os genes de mutação que eu selecionei, que é a quantidade de genes que ele pode mutar. A seleção, eu aqui coloquei por torneio, pegando 3, mas aqui você pode trocar, tá? Você pode colocar a roleta, rank, só trocar aqui, que ele já vai trabalhar com a que você quiser. Aqui é o cálculo do fit, né? Número de inimigos abatidos eu dei um peso de 4, a ordem de acertos um peso de 2 e o bônus final. Então, por exemplo, aqui o fit 1 é a quantidade de acertos. O fit 2 é a ordem dos acertos. E o terceiro fit é o bônus pela velocidade, né? Então, o resto é a continuação do jogo. Essa é a parte genética e agora a gente vai ver ele funcionando. Bom, vamos iniciar então. Lembrando que 60 jogadores vão jogar, os melhores passarão pela, né, após uma avaliação, os melhores passarão pela seleção, cruzamento, mutação e novas gerações serão criadas. A gente está acompanhando aqui, estamos na 6ª geração, já vamos ver o que a gente consegue aqui, já 6 inimigos abatidos. Estamos agora na 12ª geração e ele continua melhorando um pouco. Agora, pelo tanto que aumentou, acredito que ele já tenha conseguido. A gente poderia parar aí, tá? Mas deixei evoluindo pra gente ver se ele ainda consegue melhorar um pouco. A gente precisou de poucas rodadas, tá? Muito eficiente trabalhar com IA genética nesse caso. E eu fiquei muito feliz em conhecer essa tecnologia e bem satisfeito com o resultado, tá? Aqui a gente tem a evolução do melhor fitness e a evolução da média dos jogadores, tá? Gostei muito, muito obrigado.